pessoal, hoje nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eles podem ser obtidos através do petróleo, certo? E através da destilação fracionada. Destilação fracionada é uma das separações de misturas que a gente aprende lá no primeiro ano. Aqui nós temos um exemplo da destilação fracionada. Só para vocês visualizarem que com o aumento da temperatura vai saindo os subprodutos do petróleo. Então nós temos os gases, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, os óleos lubrificantes e os resíduos sólidos, que são asfalto, parafina. E a gente observa que o número de carbonos que cada um tem a partir do momento que vai aumentando o ponto de ebulição. Quando saem os gases, tem de número de carbono de 1 a 4 carbonos, gasolina de 5 a 10 carbonos, querosene de 12 a 18 carbonos, óleo diesel de 15 a 26 carbonos, os óleos lubrificantes acima de 17 e os resíduos, que no caso é o piche, o asfalto, acima de 20 carbonos. Então aqui nós temos um gráfico do ponto de ebulição. Observem que quanto mais vai aumentando o número de carbonos, certo? Vai aumentando o ponto de ebulição. Então a gente observa com o ponto de ebulição de 300 a 400 graus, nós temos os materiais sólidos, que são os pinches, certo? Os asfaltos, a parafina. Aí, de um pouquinho acima de 0 graus Celsius até 300, nós temos os hidrocarbonetos no estado líquido, certo? A gente for observar aqui, vai ser entre 5 a mais que até 17 carbonos. E abaixo, os gases, certo? Abaixo de 0 graus Celsius, os gases. O que são os hidrocarbonetos? Né? A gente começou a falar onde é que eles estão, então o que eles são? Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos basicamente de carbono e hidrogênio. Então, hidrogênio, carboneto, carbono. Então, todos os hidrocarbonetos, eles têm hidrogênio e carbono na sua estrutura. Então, aqui nós temos um exemplo de hidrocarbonetos. Observe, nós só temos carbono e hidrogênio na estrutura, certo? Aqui nós temos uma forma estrutural, aqui nós temos a forma molecular, que nós vimos na aula passada, certo? E aqui a gente tem outras formas, que a gente até monta as formas moleculares. Os hidrocarbonetos são divididos em grupos. Quais são esses grupos? Nós vamos ter os alcanos, alcenos, alcinos, alcadianos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Vamos agora para ver quais são os alcanos. Certo? A gente primeiro vai estudar os grupos e depois a gente vai estudar as nomenclaturas, certo? Então, os alcanos também são chamados de parafinas. São hidrocarbonetos alifáticos, quer dizer, de cadeias abertas, saturados, ou seja, apresentam cadeia aberta com ligações simples. Então, no resumo da ópera, os alcanos são hidrocarbonetos, certo? Só tem carbono e hidrogênio, cadeias abertas, saturadas, que vão apresentar só ligações simples. A fórmula geral deles é CnH2n mais 2. Isso é uma fórmula geral para eu saber quantos carbonos e quantos hidrogênios tem. Onde N é o número de átomos de carbono da molécula. Então, o N é o número de átomos. Se ele é o índice do C, lógico que vai ser o número de átomos de carbono. Então, nós vamos ver aqui um exemplo. Ó, quando a molécula tiver 3 átomos de carbono, então N vai ser igual a 3, certo? Ela terá 8 átomos de hidrogênio. Por quê? Se aqui é 3, ó, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, essa estrutura vai ter 3 carbonos e 8 hidrogênios, certo? Então, nós vamos ter essa estrutura aqui, ó. 3 carbonos e 8 hidrogênios, ok? Então, aqui nós temos um exemplo de um alcano. Cadeia aberta, somente com ligações simples entre os carbonos. Nós temos dessa forma e nós temos também na forma de bastão. Observe aqui, ó, somente cadeia aberta, essa aqui tem ramificações,
mas ela é uma cadeia aberta somente com ligações simples. Agora vamos para os alcenos. A gente vai só ter uma ideia dos grupos hoje, certo? Os alcenos, que também podem ser chamados de alquenos e também podem ser chamados de olefinas, certo? Então eu vou sempre dizendo para vocês vários nomes que eles têm, certo? Então são hidrocarbonetos alifáticos, continuam cadeias abertas. Insaturado, agora vai ter uma insaturação. Lembrem, saturado, somente ligações simples. Insaturado, pelo menos uma dupla ou tripla. Mas como ele é um alceno, a insaturação dele vai ser com uma ligação dupla, certo? Uma ligação dupla. E ele não vai possuir ressonância. Então a fórmula geral vai ser CnH2n. Onde N continua a mesma história. N é o número de carbonos, certo? E esse número de carbonos, para ser um alceno, ele tem que ser maior ou igual a 2, certo? Então, maior ou igual a 2. Nós vamos ver aqui um exemplo. Quando a molécula tiver 2 carbonos, então o N vai ser igual a 2. Ele terá 4 hidrogênios, por quê? Se N é igual a 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter 2 carbonos e 4 hidrogênios. Olha aqui o exemplo da estrutura. 2 carbonos e 4 hidrogênios. Então, para eu ter 2 carbonos e somente 4 hidrogênios, eu tenho que ter uma dupla ligação, certo? Então, aqui nós temos um exemplo. Ó. Tudo é alceno. Cadeia aberta, uma ligação dupla. Cadeia aberta, uma ligação dupla. Cadeia aberta, uma ligação dupla. E aqui em forma de bastão, a cadeia aberta e uma ligação dupla. Ok? Espero que até aí não tenhamos nenhuma dificuldade, certo? Alcanos, somente ligações simples. Alceno, uma ligação dupla. Ok? Para ser hidrocarbonetos, tem que ter somente carbonos e hidrogênios. Ok? Agora vamos para os alcinos, que também podem ser chamados de alquinos. O que são? São hidrocarbonetos, vamos lá, repetindo sempre. Hidrocarbonetos, vocês vão ver muito esse nome para o resto da vida de vocês. Hidrocarbonetos, é até bonito, né? Mas só botar o nome do filho, hidrocarboneto, vem cá, né? Acho que fica, também pode botar alcino, né? Alcino, vem cá, fica bonito alcino, certo? Então, são hidrocarbonetos alifáticos que apresentam cadeia aberta com, no mínimo, uma ligação tripla, certo? Agora, o alcino tem que ter, no mínimo, uma ligação tripla. A fórmula geral dele, ó, CnH2n menos 2, certo? Essa é a fórmula geral para os alcinos. Então, N, que é o número de carbono, tem que ser maior ou igual a 2. Certo? Então, pode ser 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Aí, os hidrocarbonetos, gente, podem ser cadeias imensas, certo? Bem grandes. Aí, então, a gente tem aqui um exemplo. Quando a molécula tiver 2 carbonos, no lugar desse N aqui, tem 2. Então, o que eu vou fazer? 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, quanto? 2. Isso. Então, a gente vai ter 2 carbonos e 2 hidrogênios. Olha aqui, ó, o exemplo da estrutura. 2 carbonos e 2 hidrogênios. Para eu ter 2 carbonos e 2 hidrogênios, eu tenho uma ligação tripla entre eles dois, certo? Porque a gente sempre tem que lembrar que o carbono, ele faz 4 ligações, tetravalente. O hidrogênio faz uma ligação, monovalente. Então, para eu ter as 4 ligações, eu tenho que ter uma tripla no meio. Então, aqui a gente tem dois exemplos de estruturas. Né? Nós temos aqui uma tripla, e aqui na forma de bastão também, nós temos uma tripla. Agora, nós vamos para os alcadienos, que também podem ser chamados de dienos. São hidrocarbonetos alifáticos, insaturados, porque é insaturado, possui uma insaturação. Insaturação é ligação dupla ou tripla.
falando em alcadienos, certo? Alcadienos vai ter dupla ligação. Cadeia aberta com duas duplas ligações, certo? Vai ter duas duplas. Os alcenos só tem uma dupla ligação. Os alcadienos têm duas duplas ligações. Então vamos lá. Os alcadienos, que também podem ser chamados de dienos, são hidrocarbonetos alifáticos insaturados que apresentam cadeia aberta e duas ligações duplas, certo? Por isso que eles são chamados de dienos, certo? De duas enos, porque são duplas, certo? Alcenos, uma dupla. Alcadienos, duas duplas. Aí a fórmula geral, CnH2n-2, onde N é o número de átomos de carbono na molécula. Agora esse aqui, ó, quando N for maior ou igual a 3, certo? Exemplo, então vamos para um exemplo, se for N igual a 3, C3, certo? Então 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Então eu vou ter 3 carbonos e 4 hidrogênios. Então, quando tenho N igual a 3, eu vou ter 4 hidrogênios. Observe aqui a estrutura. 1, 2, 3 carbonos. 2, 4 hidrogênios. Olha as duas duplas aqui, certo? Então, ele é um alcadieno. Observe aqui, ó, nós temos aqui 3 exemplos de alcadieno. Observe que ele sempre tem as duas duplas, certo? Tem duas duplas, é alcadieno. Aqui tem em forma de bastão e aqui tem a estrutura normal, certo? Os alcadienos, eles são divididos em 3 grupos, certo? Os dienos acumulados, os dienos isolados e os dienos conjugados. Os dienos acumulados é quando as duplas elas estão no mesmo carbono. Observe aqui ó, em amarelo. No mesmo carbono, eu tenho as duas duplas, que são sucessivas, uma depois da outra, ok? Os dienos isolados, as duplas ligações estão em carbonos diferentes e são separados por pelo menos 2 ligações simples. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 duplas, mas elas são separadas por 2 ligações simples. Então, eu chamo de dienos isolados. Eles estão isolados. Eu tenho uma dupla aqui, separado por minhas ligações simples. Dienos conjugados. Os dienos conjugados, eles estão bem separados. As duplas ligações aparecem alternadamente, sendo separadas por uma única ligação simples. Ok? Então, os conjugados é separado por uma única ligação simples. Os isolados, eles são separados por pelo menos 2 ligações simples. E os acumulados, eles estão no mesmo carbono, certo? Vamos lá de novo. Acumulados no mesmo carbono. As duas duplas estão no mesmo carbono. Isolados, as duas duplas são separadas por, no mínimo, 2 ligações simples. E os conjugados, as duas duplas estão separadas por pelo menos uma ligação simples. Ok? Vamos lá, continuando. Você deve estar pensando, eita, vai vir Charlene com um monte de informação para mim. Calma, calma. E aí, tudo a gente vai aprendendo. Basta a gente querer, certo? Cicloalcanos, também chamados de ciclanos. É ciclano? Vem cá. Sério, de ciclano e beltrano, olha o ciclano aqui, ó. Agora você já conhece o ciclano, né? Que todos vocês falam, né? Então, os ciclanos são hidrocarbonetos. Agora, ciclo, ó. Ciclo, fechada, certo? É hidrocarboneto de cadeia fechada somente com ligações simples, certo? Então, é a minha cadeia fechada somente com ligações simples. A fórmula geral CnH2n. Você já viu essa fórmula? Sim, as fórmulas gerais às vezes se repetem, certo? No resumão a gente vai dar uma olhada nisso bem aí. Então, como é um ciclo,
maior ou igual a 3. Porque eu não posso fazer um ciclo de 2 carbonos. Imagina, eu fazer um ciclo de 2 carbonos. Nunca na história do Brasil, né? A gente consegue fazer um ciclo com 2 carbonos. O mínimo que a gente consegue fazer um ciclo é com 3 carbonos, certo? Então, a gente bota, por exemplo, exemplo mínimo. Quando eu tenho só 3 carbonos, então N vai ser igual a 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ter 6 hidrogênios. Observe bem aqui, ó. A forma mínima que eu falei para vocês, ó. 3 carbonos e 6 hidrogênios. Então, está fazendo um ciclo aqui, certo? Formou um triângulo. Aí é o que eu falei para vocês, que as fechadas, elas formam muita forma geométrica, um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, certo? E observe que todas as ligações são simples. Então, ciclo, forma um ciclo. Alcano, somente ligações simples, certo? Então, ele apresenta para vocês o nosso ciclano, ok? Agora, vamos conhecer os ciclenos, que também são chamados de cicloalcenos, certo? Alcenos, nós já vimos que é quando ele tem pelo menos uma ligação dupla. Então, cicloalcenos, agora eu tenho a cadeia fechada com apenas uma ligação dupla, certo? Que nós chamamos de ciclenos também. Eles formam um ciclo. Fórmula geral, CnH2n-2. Onde esse N, ele também tem que ser maior ou igual a 3, certo? Eu já falei para vocês, não existe ciclo de 2 carbonos. O mínimo que existe ciclo é de 3 carbonos. Então, eu vou ter aqui a mesma fórmula. Se eu tiver 3 carbonos, eu vou ter 4 hidrogênios. Por quê? Vou ter 4 hidrogênios. 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Vou ter 4 hidrogênios. Observe aqui, ó. 3 carbonos, 2, 3, 4 hidrogênios. Observe que agora tem uma dupla. No ciclano, eu não tinha dupla, certo? Agora, no cicleno, eu tenho pelo menos uma dupla aí, ó. Aqui eu tenho uma dupla, tudo formando um ciclo. Tenho uma dupla, eu tenho uma dupla. Gente, não importa se ela é ramificada, certo? Eu tenho que ver o ciclo e se tem pelo menos uma dupla. A cadeia pode ser normal ou ramificada, ok? Agora nós vamos para os aromáticos, certo? Os aromáticos a gente já estudou, quando nós estudamos a classificação das cadeias carbônicas. Nós estudamos os aromáticos. Então, aqui é só uma revisão sobre os aromáticos, certo? São hidrocarbonetos que apresentam ressonância. Lembram que eu falei o que é ressonância? Ressonância é a alternância entre ligação dupla e simples. Então, alternância, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, certo? Cuja estrutura existe pelo menos um anel aromático, ó. O anel aromático é o anel benzênico, certo? Também pode ser chamado de anel benzênico. Então, forma um anel aqui, ó, certo? Ele não existe fórmula geral, ok? Os aromáticos não existe fórmula geral. Então, aqui nós temos 3 formas de representar um aromático. Aqui, ó, parecendo todos os carbonos e todos os hidrogênios, certo? E aqui, ó, ressonância. Ressonância tem que ser na cadeia fechada, ok? Lembra que ressonância tem que ser em cadeia fechada. Então, vai ter alternância entre, ó, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Lembrem que elas podem caminhar. As duplas podem caminhar. Por quê? Quem caminha é a ligação π, que é a ligação mais fraca, certo? Lembrem que numa dupla é uma sigma, outra π. E na simples é uma sigma. Então, quem caminha é quem? A π. Então, a ligação π passa para cá, forma uma dupla. Aí aqui passa para cá, então vai ficando mais simples. Então, sempre tem alternância. Não pode ter 2 ligações duplas juntas. Se corre essa ligação π, a gente representa por esse círculo. Quer dizer que essas alternâncias estão se movimentando aqui dentro do anel, certo? Por isso que é chamado de anel aromático. E nós temos essa outra representação também, mostrando só, em forma de bastão, as alternâncias das ligações, ok? Então, agora nós vamos para o resumo. Vamos resumir tudo aquilo que a gente já verificou dos hidrocarbonetos.
Lembrando, hidrocarbonetos são estruturas, cadeias que só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto, hidrogênio, carbono, certo? Carboneto vem de carbono, ok? Então a gente tem que seguir, né, bem rápido, porque lembre, né, a Sapucaí é grande e o tempo urge, ou melhor, o tempo urge e a Sapucaí é grande, né? Então a gente pode ter que correr, ok? Só lembrando a nossa sala de aula, as nossas brincadeiras, ok? Então vamos lá, hidrocarbonetos. Nós temos os alifáticos e os aromáticos. Professor, mas os alifáticos também, cadeia fechada, também pode ser considerado, certo? Ele pode também dizer que ele é alifático de cadeia fechada, certo? Isso também pode acontecer. Então, os hidrocarbonetos, divididos em alifático e aromático. Os alifáticos, cadeia aberta, cadeia fechada. Os de cadeia aberta, certo? Os que têm saturada, alcanos, certo? Vamos bem, ó. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, mas eu vou logo adiantando. Ligação simples, certo? Insaturado. Insaturado tem que ter pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação. Então, com uma dupla, alceno, E é dupla, AN é simples, E é dupla. Com uma tripla, alcinos, IN é tripla, certo? Com duas duplas, alcadienos, ó, alcadienos, de duas, E, dupla, então duas duplas. As cadeias fechadas, saturada, ciclanos, o ciclo, ligação simples. Insaturada com uma dupla, ciclenos, ciclo com uma dupla, ok? Aí os aromáticos, que nós já vimos em aulas anteriores, na classificação das cadeias carbônicas, podem ter mononuclear, só tem um núcleo, e polinuclear, que pode ter 2 ou mais núcleos, que eles podem ser isolados e condensados. Isolados, eles estão um aqui, outro aqui, mas estão ligados por um carbono, certo? Separado. E mononucleados condensados, quando eles estão tudo juntos, ok? Isso a gente já viu em aulas anteriores, ok? Então vamos lá. Se ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Então aqui a gente encerra essa primeira parte do estudo dos hidrocarbonetos, ok? Nós só começamos a saber o que é um hidrocarboneto, de onde vêm esses hidrocarbonetos, e os grupos aqui, eles pertencem, que são alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e os aromáticos, ok? E a gente observou que os alcanos só têm ligações simples, ligação simples, alcenos, ligação, pelo menos uma dupla, uma única dupla, alcinos, uma ligação tripla, certo? Dienos, duas ligações duplas, de 2, ligação dupla, certo? Ciclanos, um ciclo com ligação simples, ligação simples. Ciclenos, ligação dupla, então um ciclo com ligação dupla, ok? Sem ter ressonância. E os aromáticos, que têm ligação simples e dupla, mas através de um anel aromático, ok? Na próxima aula, nós vamos estudar a nomenclatura, portanto, vocês estão almejando essa nomenclatura, ok? Beijos, tchau!